Tá ao vivo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. A gente está aqui hoje para mais uma live nossa. A gente só está aguardando o Dr. Francisco. Teve um pequeno problema lá no computador dele, mas eu acredito que daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre endometriose. Vamos estar aqui eu, o Dr. Francisco, e a Fabiana, que é a nossa publicitária, ela que dá todo o suporte aqui para a gente. O Dr. Francisco chegou aqui, estava apresentando aqui a Fabiana, o Chico. Apresentar você agora, o Dr. Francisco é um amigo de muito tempo, foi meu residente na época do internato do hospital. Anos, não, tá? Faz quase uns 5 já, Chico. Foi meu residente no internato, nós fizemos a nossa pós-graduação em laparoscopia no Rio de Janeiro, fizemos juntos, operamos algumas vezes juntos. Hoje, além de um amigo, é uma pessoa que eu confio para tirar as minhas dúvidas em algumas áreas que ele domina. O Chico é especialista em cirurgias minimamente invasivas e hoje trabalha principalmente com endometriose e câncer. E ele vai tentar tirar algumas dúvidas nossas aqui sobre endometriose hoje. Falou alguma coisa, Chico? Opa, agradeço o convite. Ainda bem que você não falou quantos anos que a gente se conhece, né? Não, acho que faz mais de 10 já, Chico. Bota 10 nisso. Um pouquinho mais. Bota 10 nisso. Um pouquinho mais. Eu fico muito honrado você ter me convidado para a gente conversar sobre esse assunto, que para mim é extremamente apaixonante. Depois que você entra nessa área, você fica viciado, você não consegue sair, tanto da área de endometriose quanto da área de oncologia ginecológica. Isso, para mim, são os meus xodós da minha vida. Chico, é justamente por isso, por te conhecer há muito tempo, por saber o quanto você gosta, o quanto você estuda o caso, e, claro, por a gente ter uma relação de amizade pessoal, eu falei assim, não, vou chamar o Chico, que eu tenho certeza que ele vai ter muita coisa legal para falar para a gente. E até porque, além de você saber, a gente já conversa muito, eu sei que você sabe como passar esse conhecimento. Então, acho que vai ser bem legal. Bom, então vamos começar, né, Chico? A gente vai falar de endometriose. Eu lembro lá, quando eu era interno, quando eu era residente, endometriose existia, mas não era uma coisa tão comum igual hoje. Hoje, as pacientes já chegam no nosso consultório falando de endometriose, porque elas leram na revista, elas leram no blog. Chico, fala aí pra gente o que é a endometriose. Endometriose é simples de você fazer a definição. É a presença de células... E não era uma coisa tão comum igual hoje. Hoje as pacientes já chegam no nosso consultório falando... Está entrando o áudio anterior de novo. Tá. Acho que parou agora, Chico. Acho que agora vai. Bom, é a presença de células semelhantes às células endometriais, que normalmente elas deveriam estar dentro do útero, aquela camada de célula dentro do útero que descama todo mês, que menstrua todo mês, que a gente chama endométrio. Quando você encontra essas células dentro da cavidade abdominal ou dentro da musculatura do útero, nós podemos definir como uma endometriose ou adenomiose. Essas células que a gente encontra fora do útero, elas são idênticas às células endometriais? Não, não são idênticas, elas são semelhantes. Tanto que se você for fazer um estudo genético delas, não são idênticas. Tanto que uma das definições da endometriose é o aparecimento de células dentro do abdômen que se transformam em células endometriais. Isso aí é uma coisa genética, mas porque todo mundo fala, é a presença de células da cavidade. Não é da cavidade uterina. São células semelhantes. E uma das definições de endometriose, ou uma das causas que há muitos anos eles relatam, é a presença de células que, através de uma menstruação retrógrada, o que é? Sai o sangue de dentro do útero e cai através das trompas para dentro do abdômen. A gente sabe que isso é uma definição, é uma das características, mas
Hoje em dia, os estudos epigenéticos mostram que essas células não são idênticas. Então, essas células elas têm uma origem, às vezes, diferente. Então, isso é endometriose. E a presença de células endometriais dentro do músculo do útero chama-se adenomiose. A endometriose, até algum tempo atrás, era a mesma coisa que a adenomiose. Hoje em dia, são patologias diferentes, com tratamentos diferentes, com condutas diferentes. Certo. E até para esclarecer, né, Chico, que não são células do endométrio, mas células que são parecidas com o endométrio, a gente pode encontrar endometriose em praticamente qualquer lugar, até no nariz a gente pode encontrar endometriose, tá certo isso? Cérebro, pulmão, Sim, coração, em teve qualquer um caso lugar. relatado no coração o ano passado. Sim, então não é só esse fluxo retrógrado que explicaria a endometriose, mas sim uma mudança que não se sabe direito porque acontece em algumas células que ficariam parecidas com o do endométrio, é isso, né? Isso mesmo. Podendo até sangrar todo mês, podendo menstruar. Sim. Eu fiz um diagnóstico de uma paciente com endometriose cerebral. Todo mês ela tinha muita dor de cabeça e quando ela veio em mim, ela tinha nos últimos 2 meses tido uma convulsão durante a menstruação. Nós fomos pesquisar, fizemos uma ressonância no período da menstruação dela e a gente viu que ela tinha uma lesão na nível cerebral e essa lesão era endometriose. Então a gente vê que não é só o fluxo retrógrado, né? Na verdade, não existe ainda uma explicação definitiva da causa da endometriose. Não tem. E fala uma coisa, o Chico, e o que o paciente sente? Quais são os sintomas da endometriose? Qual que é aquele mais comum que a gente vê frequentemente no consultório? O que o paciente chega lá falando para você que te faz lembrar de endometriose? Evidentemente que para todo mundo, quando você fala em endometriose, a primeira coisa que você vai pensar é dor, cólica menstrual, dor na relação. Infelizmente, não é só isso. Nós sabemos que a paciente pode chegar simplesmente sem ter sintomas nenhum. Há 2 anos e meio atrás, eu operei uma paciente que não tinha sintomatologia nenhuma, com 39 anos, que ela resolveu engravidar, fazia 2 anos e não conseguia. E ela veio encaminhada para mim com uma lesão no intestino, para que nós fizéssemos uma cirurgia e ressecar esse intestino. Durante a pesquisa, nós percebemos que ela tinha uma exclusão renal à esquerda. O rim dela já não funcionava. Por quê? Por causa da endometriose. E a queixa relacionada à parte renal, ela não tinha nenhuma. Então, pode variar de nada a muita dor. Evidentemente que hoje em dia, qual é as queixas maiores da paciente? O quadro de dor. O quadro de dispareunia, que é dor na relação sexual. Um quadro de dificuldade intestinal no período da menstruação. E, evidentemente, que o que é muito frequente é a dificuldade de uma gravidez. Sim. Eu até vou perguntar para você depois isso daí, da relação da endometriose com a infertilidade. Uma das perguntas que eu ia te fazer era sobre isso, se sempre um quadro de dor, por exemplo, de dor de dispareunia mais intenso quer dizer uma endometriose, vamos colocar assim, como maior, um quadro mais agressivo. E parece que não é bem assim, né, Chico? Você pode ter endometriose profunda com muito poucos sintomas, como você pode ter uma paciente muito sintomática que depois da investigação você acaba achando bem poucas lesões, né? Pode acontecer isso? Com certeza. Chico? Porque, infelizmente ou felizmente, a dor é uma coisa muito relativa. Aquilo que pode ser muita dor para você, para mim, pode não ser nada. Então, depende muito de paciente para paciente. E quem vai relatar essas dores são a paciente. E se você vai falar, porque você tem muita dor, você tem endometriose profunda. Porque você não tem nada de dor, você não tem nada. Não. Essa paciente que eu estava falando para você, ela tinha uma endometriose profunda, um comprometimento, inclusive, do ureter, que fez com que ela perdesse um rim, e ela não tinha dor. Sim. E um quadro
um quadro de endometriose profunda, já que pegavam outros órgãos, inclusive, né? Inclusive perdendo o rim e afetando o intestino. Certo? E aí chegou a paciente lá no seu consultório, o Chico, ela tem as queixas dela de dor, dispareunia, ou então de uma esterilidade, e você pensou num quadro de endometriose. Como que você faz esse diagnóstico? Como que a gente vai ter o diagnóstico de certeza da endometriose, e se eu sempre vou precisar de um diagnóstico de certeza para começar o tratamento? Bom, primeira coisa, diagnóstico 100% de certeza, Norberto, nós sabemos que é só através de biópsia e resultado anátomo-patológico. Sim. Só que você não vai fazer uma biópsia ou uma cirurgia para fazer uma biópsia em toda paciente que está com queixa de dor. Claro. Até alguns anos atrás, a gente tinha muita dificuldade de fazer o diagnóstico porque não tinha exames adequados ou não tinham profissionais treinados adequadamente para fazer o diagnóstico através de ultrassonografia e de ressonância. Então, hoje em dia, nós sabemos que a paciente com quadro de dor, sempre que ela tem quadro de dor na época da menstruação, é alguma coisa a se chamar atenção. Você não pode deixar passar. Outra coisa são pacientes que apresentam quadro de dispareunia. Dispareunia o que é? Dor na relação sexual. E a outra coisa é a questão de infertilidade. E nós sabemos que 40% das mulheres que procuram um centro de fertilidade para fazer um tratamento, 40% delas têm endometriose, que não foi diagnosticada ainda ou que já tem diagnóstico. Para você fazer um diagnóstico de certeza, como eu falei, só a biópsia. Agora, como é que nós vamos chamar a atenção para uma possível endometriose? A paciente que apresenta esses quadros você tem que examinar a paciente, um exame ginecológico, um toque vaginal e, às vezes, um toque retal, nós conseguimos, às vezes, diagnosticar lesões no ligamento uterosacro, tanto direito quanto esquerdo, e, às vezes, lesões em fundo vaginal. A gente pode diagnosticar também úteros aumentados de tamanho, dolorosos da mobilização, que pode estar relacionado à adenomiose. Então, isso é muito comum. Então, você tem que fazer um exame completo no paciente. Outra coisa é a história da paciente. Quando é que começa a endometriose? Na primeira menstruação. Mas eu comecei a sentir muito mais agora. Quando você começou a sentir muito mais agora é porque a doença vai evoluindo. Tá? E outra coisa que muito acontece, quando a paciente menstruou a primeira vez, e ela começa a ter muita cólica, muita dor, ela vai ao médico, vai ao ginecologista, qual é a primeira coisa que ele faz? Que está certo? Anticoncepcional. Sim. E o anticoncepcional vai melhorar? Vai melhorar a dor da paciente. Vai impedir o aparecimento da endometriose? Não. Porque você vai estar tomando o anticoncepcional e a doença vai evoluir, infelizmente. Só que ela evolui mais vagarosamente. Aí depois ela chega em uma determinada faixa etária, ela casa, faz essa besteira, né? E quer casar. Acontece com muitos. Oi? Acontece com muitos. E quer arrumar um neném. Aí ela para de usar o anticoncepcional e ela começa a ter dor na relação, começa a ter cólicas muito fortes, cólicas muito importantes, e ela não consegue engravidar, ela vai no ginecologista. Daí ela vai chegar no ginecologista, o ginecologista vai pedir exames, evidentemente, que é normal para ele fazer isso. O que acontece muitas vezes é que são solicitados exames de ultrassonografias transvaginais sem preparo e muitas vezes por pessoas que não têm uma experiência em fazer o diagnóstico de endometriose. Aí esses ultrassons, 15, 20 ultrassons que ela faz, vai ser o quê? Tudo normal. Infelizmente, isso acontece muito frequentemente. Porque o diagnóstico não é fácil de se fazer, nem com ultrassonografia feita por uma pessoa especializada. E muitas vezes você tem que pedir também ressonância. Dependendo do local onde você está, às vezes a ressonância é muito melhor a qualidade do que o ultrassom, e vice-versa. Então depende de qual é o profissional que está fazendo esses exames para você. Porque tanto a ressonância quanto a ultrassonografia é muito operador dependente, né? Então, a pessoa que está fazendo, a pessoa que está lendo
esse exame, se tiver experiência, maravilha. Se não tiver experiência, não faz o diagnóstico. Tá? Então, aí, com esses exames em mãos, com a queixa que a paciente tem, e com o exame físico, em que você vai fazer o toque, que a paciente sente dor, você chega a um diagnóstico aproximadamente de endometriose que beira em torno de 95%. Então, você muitas vezes não precisa nem de um exame mais especializado para você dar um diagnóstico de possibilidade de endometriose. Doutor, tem uma pergunta aqui da Mariane Trigueiros. Ela pergunta assim: para quem já fez cirurgia e o resultado não foi satisfatório, quais são as outras possibilidades de tratamentos além dos hormonais? Fabi, a gente vai falar sobre os tratamentos daqui a pouquinho. E pergunta para ela, se for possível, se ela fez a cirurgia de endometriose, como foi, para a gente poder dar uma resposta um pouco melhor para ela. Tá bom. Tá? Se ela já fez a cirurgia de endometriose, né? Sim, isso. Desculpa, Chico, pode continuar. Não, que é isso. Pode tocar o barco. Então, muitas vezes a gente pode ter uma paciente com endometriose, vamos pegar, por exemplo, uma paciente de 20 anos, que chega no seu consultório com uma queixa de uma cólica menstrual muito importante, que atrapalha o dia a dia dela, e ela tem exames normais. Vamos pegar assim que você tenha um ultrassonografista que você confie, você sabe da competência dele, tem um exame normal. Ela pode ter um caso ainda inicial de endometriose e com uma sintomatologia importante, você acha que você só pode tratar depois desse diagnóstico de certeza, ou você pode fazer esse diagnóstico de presunção pela sintomatologia da paciente e tratar ela, mesmo sem um exame comprovando a doença? Não, nós podemos fazer um tratamento presuntivo. Se ela está tendo queixa, nós não achamos as lesões ainda, igual a gente falou, ela pode ter uma lesão inicial, Norberto, uma endometriose grau 1, em que não foi visto em nenhum exame, nem ultrassom, nem ressonância, nada, mas isso não significa que ela não tem. Uma outra coisa é que nós não podemos descartar a possibilidade de outras patologias que podem vir associadas, né? Paciente com endometriose, com quadro de dor, ela pode vir associada a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, que são pacientes que apresentam dor na região do abdômen e que muitas vezes, com essa história da endometriose que está acontecendo um boom ultimamente, tudo que é dor na barriga, todo mundo fala, endometriose. Não é bem assim. Eu peguei uma paciente que foi encaminhada para mim por um colega, um gastro, inclusive, em que ela tinha um quadro de dor muito importante na região do abdômen, em que ele fez um diagnóstico presuntivo, que eu falei, tem que pensar nisso, de endometriose, e eu solicitei outros exames para ela. Na realidade, o que essa paciente tinha é uma síndrome do intestino irritável. Foi entrado com medicação para síndrome do intestino irritável e ela melhorou. Mas ela não tinha diagnóstico de endometriose. E não, até agora não tem. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque os diagnósticos podem ser confirmados através de exame de ultrassonografia, através de exame de ressonância, através da queixa do paciente e o exame físico. Mas ela não tinha diagnóstico de endometriose. E não, até agora não tem. Opa! Tem que pensar nisso. Porque os diagnósticos estão ecoando ainda. Através de exame de ultrassonografia, através de exame de ressonância. Está voltando de novo o áudio anterior. Acho que agora resolveu. Acho que agora deu certo, Chico. Parou. Pode continuar. Chico? Oi, pode falar. Não, não, eu ia falar que uma coisa que é importante é bem isso. Embora a gente saiba que a endometriose é uma doença bastante frequente, tem estudos que falam que 10% das mulheres em idade reprodutiva vão ter endometriose, nem tudo é endometriose. Existem outras doenças. Quando a gente fala para as pacientes
que mais da metade dos casos de dor pélvica não são por problemas ginecológicos, e sim por problemas ou intestinais, ou renais, ou até musculoesqueléticos, a gente não pode esquecer das outras doenças também, né? Não é, embora a endometriose seja até frequente, é uma doença que a gente pode colocar assim como da moda, não é só a endometriose que vai causar dor e a esterilidade, né? E as alterações menstruais. Isso aí. Chico, e o tratamento? Como você trata? Dá para você tratar clinicamente com medicamento? É só cirurgia? Como é o tratamento? Bom, primeira coisa, Norberto, endometriose tem cura? Não, não tem. Não tem. Não tem. Tem acompanhamento. Sim, sim. Tá? Tem medicações que vão diminuir o quadro de dor da paciente, diminuir o quadro inflamatório que ela tem na região do abdômen, mas eu não tenho uma medicação que eu vá fornecer para o paciente que vai curá-la, como se fosse um antibiótico para uma pneumonia, por exemplo. Sim. Ah, mas o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico, se você retirar as lesões que estão visíveis no momento da cirurgia, ela tem uma boa melhora. Só que daí acontece o quê? Se ela continua menstruando, se ela continua tendo ovário, continua produzindo o hormônio, podem aparecer novos focos. Então é por isso que o pessoal fala, voltou a endometriose. Não é que ela voltou, ela nunca foi embora. Ela nunca foi embora, né? Ela sempre esteve ali, né? Ela sempre esteve ali. Por isso que toda paciente que a gente opera, eu necessariamente peço para a paciente continuar tomando medicação para que ela não menstrue, para que não reapareça de novo isso. Sim. Tá? Porque é muito comum para a gente no consultório a gente fazer o tratamento clínico, né? Com medicação para que a paciente fique sem menstruar. Fique sem menstruar. Porque muitas vezes o que preocupa a gente, o tratamento, ele é para dor. Ele não é para curar a endometriose, que a gente sabe que não vai curar. Eu tenho uma paciente, ela tem uma endometriose profunda, ela começou com um tratamento clínico, ficou muito bem, ela mantém as lesões, ela quer operar de todo jeito. Você sabe melhor que eu que o tratamento para endometriose profunda, além de ser muito agressivo, é bastante difícil e não é oferecido pelo SUS. E eu falei para ela que eu não via motivo para ela operar, uma vez que ela não tinha dor e ela não tinha nenhum outro sintoma, não estava querendo engravidar, nada disso. Então, o importante é isso, a gente não vai curar a endometriose, a gente vai tratar o paciente, vai tratar a dor e alguns sintomas que vão acontecer. É isso. Melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Melhorar a qualidade de vida, certo. E os tratamentos clínicos, quais são os mais usados? São normalmente a base hormonais, né, Roberto? Você pode utilizar um anticoncepcional, você pode utilizar gestrinona, você pode utilizar uma progesterona, tipo o Alurene é uma progesterona, que é o Dianogest. Existem alguns tratamentos fitoterápicos que as pacientes adoram fazer os tratamentos. Vou até perguntar para você, Chico. Tem o tal do chia amarelo com unha de gato. A gente vê o pessoal tratando mioma, esterilidade, endometriose, acho que até feiura e pobreza está curando o tal do chia com unha de gato. Eu vou tomar isso aí então, hein? Eu também. Eu já tentei, mas para mim o meu médico desaconselhou. Falou que o meu caso não tem mais salvação, nem na feiura e nem na pobreza. Mas qual que é a sua experiência com esses fitoterápicos? Você usa, você vê os pacientes usando com melhora ou não? Roberto, as pacientes normalmente usam bastante, mas eu não prescrevo, porque eu não tenho uma experiência clínica com isso. O que o chia amarelo e o unha de gato faz? Tá? Se for ver na literatura, eles melhoram a parte inflamatória da doença, que a endometriose não deixa de ser uma doença inflamatória. Consequentemente, você melhora a dor. O que você pode fazer também para você melhorar a parte inflamatória da doença? Alimentação. Se você tiver uma alimentação anti-inflamatória, você melhora a dor também. Então, eu não estou falando que não funciona. Estou falando que melhora o quadro inflamatório e, consequentemente, vai melhorar a dor. Chico, a Fabiana está falando que tem umas perguntas ali. Vamos ver as perguntas dela?
Vamos? Pode fazer para a gente aí, Fabi? Posso sim. Então, a Marianne disse que fez sim a cirurgia de excisão há 5 anos atrás, mas os focos voltaram 6 meses depois do procedimento. Entrou com Alurene por 1 ano e depois disso não tomou mais nenhum hormônio. As dores diminuíram na ovulação, mas continuam fortes, além das dores na ovulação, na relação sexual, sendo preciso o uso de morfina. Aí ela diz que tem também muitos episódios de diarreia crônica, inclusive já fez tratamento para síndrome do intestino irritável, sem resultado. Lembrando que passou 18 anos tomando anticoncepcionais e Dilmirena, antes da cirurgia sem sucesso, quando teve o diagnóstico. Por isso, hoje, ela é contra o uso de hormônios. Essa é a opinião dela. Bom, pelo que ela está falando aí, ela fez uma cirurgia 5 anos atrás, né? Fez excisão dos nódulos, fez excisão das lesões endometrióticas. Como a gente estava falando com o Norberto aqui, essas lesões elas podem aparecer outras. Você pode ter retirado as lesões anteriores que ela tinha, ela parou de utilizar a medicação e volta às lesões. Então, por isso que eu estou falando que a endometriose nunca foi embora. Então, o ideal sempre é que a paciente utilizasse alguma coisa para evitar essa proliferação endometrial. Uma das medicações para evitar essa proliferação endometrial seria hormônios anticoncepcionais ou hormônios isolados. A fitoterapia, nesse caso, poderia melhorar o quadro de dor dela com diminuição inflamatória, mas não vai tratar também. Lembrando que se você tiver lesões grandes endometrióticas, não adianta você entrar com medicamento que não resolve. O tratamento daí é cirurgia. Então, pelo que ela falou, ela voltou com dor, tomou o Dianogest por mais 1 ano e parou. Melhorou daí? E é o que a gente já falou aqui, doutor Francisco, eu também. Infelizmente, você tem que usar o medicamento direto. Se você parar antes da menopausa, você vai voltar a ter lesão. Você já tem a predisposição, você vai ter... se você parar com a medicação, vai usar. E eu desconheço tratamentos clínicos que não sejam hormonais com efetividade comprovada, Oxi. Você se lembra de algum tratamento não hormonal com efetividade contra para endometriose? Infelizmente, não. Muitas pacientes, a gente ouve muito isso, eu não quero tomar hormônio. Nesse caso, o que eu faço, a gente passa um anti-inflamatório, a gente tenta melhorar a dor, mas o resultado que eu vejo é muito pobre. O Chico tem uma experiência muito maior que eu nisso. Infelizmente, parece que o hormônio é fundamental para o tratamento da endometriose, seja ele qual for. Eu desconheço tratamento clínico sem utilização de hormônio. Eu também. Então, eficaz, né? Tratamento eficaz. Então, é eficaz, claro. Tratamento pode ter vários, mas aqueles que vão realmente resolver. Então, quando a gente fala para o paciente, você vai ter que tomar o remédio. Até quando? Normalmente eu falo, até o dia que você entrar na menopausa. Aí a gente pode tentar parar. Porque a gente vê que as pacientes que pararem com a medicação antes e como essa que fez a pergunta, tomou 1 ano, ficou bem e parou. As lesões acabam voltando e com isso a dor. Só uma coisa que você falou aí, eu vou te dar um toque que eu lembrei agora. A paciente, quando entra na menopausa, ela se cura da endometriose? Não. Não. Por quê? Se ela está com lesões, com nódulos, esses nódulos vão persistir. Se ela tem uma lesão, por exemplo, que está obstruindo o intestino, ou que está mexendo na parte urinária, ela vai continuar tendo. E alguns estudos agora estão demonstrando que essas lesões endometrióticas, mesmo depois da menopausa, elas continuam produzindo hormônios por elas mesmas. Então, elas se autoalimentam. Sim. Então, isso é uma coisa que tem que pensar também em paciente que está no período da menopausa. Por outro lado, né, Chico, você não vai ter uma paciente com 72 anos fazendo uma lesão endometriótica nova, né? Não, paciente que nunca teve nada. Não, é que de vez em quando chega pra gente. Claro que a gente chega em outros diagnósticos, na maioria das vezes, mas eu já tive mulher brigando comigo porque o doutor fulano falou que ela tinha endometriose com 72 anos. Nunca teve nada na história.
No fim, a gente achou a causa, Difícil. tratou, ficou muito bem, mas é muito difícil. Não é o que a gente vê no nosso dia a dia. No dia a né? dia. Mais alguma pergunta aí, Fabiana? Tem sim. A Gabriela, ela diz que tem endometriose e faz uso contínuo do anticoncepcional gestinol. Ela pergunta se isso pode trazer consequências piores do que a evolução da endometriose. Consequências em relação ao anticoncepcional tem um monte. Ela pode ganhar peso, Lateral, né? aparecimento de varizes, ela pode ter, se ela tiver alguma tendência, um histórico, às vezes, de trombose. Por exemplo, o gestinol é um excelente anticoncepcional para utilizar continuamente para melhorar os sintomas da endometriose. Agora, em medicações, não interessa qual você está fornecendo para ela, vai ter efeitos colaterais. Por exemplo, os medicamentos fitoterápicos, que a gente comentou, têm efeitos colaterais? Muitos. Porque esse é o problema. Porque normalmente as pacientes acham, não, essa medicação é natural. Medicação natural não tem efeito colateral, não tem problema. Tem problema sim. Se fosse assim, o veneno de cobra era ótimo, né? Não é natural? Verdade. Não é muito ruim. A gente vê muito isso sobre os efeitos do anticoncepcional. Claro que a gente sabe que existem, principalmente os efeitos tromboembólicos. Só que não é uma coisa tão comum da gente ver isso, né? A maioria das vezes que a gente vai ver, é raro, a maioria das vezes que a gente vai ver um efeito tromboembólico, a gente sempre acaba achando um outro fator. É uma mulher que fumava, é uma mulher que já tinha um histórico de efeitos tromboembólicos antes, que já é uma contraindicação para o uso dos anticoncepcionais, principalmente dos estrógenos, ou então fazia uso de anabolizantes, pelo motivo que for. A gente vê uma paciente com efeito tromboembólico jovem, somente pelo anticoncepcional, não é uma coisa comum, certo, Chico? Com certeza. Tem sempre alguma causa anterior nessa história. Sim. Tinha outra pergunta, né, Fabi? Sim. Sobre o miométrio. Ela disse que tem muita hemorragia e muita cólica, e está tomando hormônio para controlar. Né? Mas por causa da pandemia, os médicos não estão atendendo, e mesmo tomando remédio, ela sente muita cólica. Ela quer saber se isso é normal. Não, normal não é. A questão do miométrio que você comentou, se ela tem já alguma coisa no miométrio, tem que ser pesquisado. Uma coisa que pode ser do miométrio, adenomiose. A adenomiose, ela pode ocasionar cólicas, pode ocasionar dores, pode ocasionar sangramento em grande quantidade e muita irregularidade menstrual. Endométrio, se ela tiver alguma coisa, pode ser o quê? Um paciente com sangramento disfuncional que não acha causa. Pode ser até uma endometrite, uma inflamação, uma infecção do endométrio, que para você fazer um diagnóstico, primeiro você tem que pensar, você tem que raciocinar em cima disso. E fazer talvez uma esteroscopia diagnóstica com biópsia para saber se existe alguma coisa nesse endométrio. É que é muito difícil a gente falar sem saber. A gente tinha que saber a idade dela, o que ela tem no miométrio, que medicação ela está usando, porque mioma pode dar dor. Agora, uma coisa ela pode ter certeza, nunca é normal ter dor. Tá? A dor não é normal em situação nenhuma. Infelizmente, a gente vive hoje essa crise do Covid, os atendimentos estão suspensos, é uma coisa muito ruim, mas eu acho que não é normal ter dor, isso daí é certeza. Falar para ela hoje se isso é endometriose, se isso é mioma, eu acho que eu não posso, o doutor Francisco também não, mas dor nunca é normal, certo, Chico? Certo? Concordo plenamente. Bom, então, nós temos os tratamentos clínicos, eles têm um bom resultado, muitas vezes evitando a cirurgia, mas nós temos os cirúrgicos também. Quando você indica o tratamento cirúrgico, Chico, principalmente não, né, a laparoscopia para a endometriose? Quais seriam as principais indicações? Primeira coisa, não existe uma receita de bolo para indicação cirúrgica e nem para tratamento de endometriose.
Isso vai depender do histórico da paciente, do que a paciente tem, aonde que ela tem esse comprometimento, a idade da paciente é muito importante e o que ela deseja. E que eu estou falando da idade do desejo dela. Se ela tiver 20 anos e quiser engravidar, é uma coisa. Se ela chegar comigo com 42, 43 anos, com endometriose, e não queira engravidar, é outra totalmente diferente. E quando a paciente é mais jovem, você tem que necessariamente pensar na parte obstétrica dela. Se ela tem interesse de uma gravidez ou não. Porque, às vezes, você tem que precisar pedir para a paciente fazer uma captação de óvulos, por exemplo, para guardar, para congelar esses óvulos e depois fazer uma cirurgia. Se ela tiver, por exemplo, um endometrioma bilateral, ela tem, depois da cirurgia, ela perde muito óvulo por causa da cirurgia em si. Então, isso é uma coisa para se pensar. Mas são algumas coisas que a gente leva em consideração. Primeiro, a queixa da paciente. Se a paciente tem dor ou não e se está melhorando com o tratamento clínico. Se não está melhorando com o tratamento clínico, já é uma paciente que tem uma indicação, às vezes, até de cirúrgica. Mas não foi visto nada no ultrassom. Não foi visto nada na ressonância. Lembre-se que eu falei que, às vezes, a paciente não tem queixa nenhuma. E que a gente sabe que pacientes que apresentam, às vezes, até endometriose iniciais, você faz uma cirurgia, retira essas lesões, normalmente, do peritônio, ela tem uma melhora gradual da dor, boa da dor, e ela tem uma chance maior de engravidar. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, paciente que queira engravidar e não está conseguindo. E ela tem lesão endometriótica, mas sem queixa. A gente sabe que a lesão endometriótica é um processo inflamatório. Se você tem um processo inflamatório ali na região pélvica, vai atrapalhar muito essa paciente uma possível gravidez. Tá? Então, se você retirar as lesões, existe uma melhora sensível do quadro de uma possível gravidez dessa paciente quando você opera. Isso é outra coisa. Ou as duas coisas juntas. A paciente quer engravidar e tem dor. Então, já é uma indicação. Ou quando a paciente tem um comprometimento de órgãos pélvicos ou até extrapélvicos vitais, importantes. Por exemplo, quando ela tem comprometimento intestinal, no reto, no sigmoide, quando ela tem um comprometimento do apêndice, quando ela tem os cistos de ovário, endometrioma, por exemplo, endometriomas acima de 4 centímetros já é considerado cirúrgico. Endometriomas são cistos endometriais, cistos de endometriose. Quando você tem comprometimento do intestino, isso é extremamente importante. Do reto e do sigmoide, que é lá embaixo, a chance de uma estenose ou de uma obstrução intestinal é muito pequena. Agora, quando você tem uma lesão mais alta que no intestino delgado, a chance de obstrução é maior. Outra coisa, são pacientes que apresentam, às vezes, endometriose no diafragma. O paciente que tem endometriose no diafragma, ela tem muita queixa na época da menstruação. Ela tem dor nas costas, ela tem soluço, ela tosse. Então, é uma indicação cirúrgica. Ou em outro local. Então, isso a gente tem que raciocinar em cima do que a paciente tem, da idade da paciente, do que ela quer. Tá? Porque ela fala para mim, doutor, eu tenho endometriose, não tenho dor e não quero engravidar. Você vai indicar cirurgia para ela? Não. Você vai dar uma medicação e ela vai continuar sendo acompanhada. Agora, se ela chega e fala, não, doutor, eu tenho endometriose, tenho muita dor e quero engravidar. Provavelmente essa paciente vai ter se submetido a uma cirurgia. Porque o que a gente vê no nosso dia a dia é que muitas pacientes, elas já vêm com a concepção de que endometriose é igual à cirurgia, à laparoscopia. E a gente sabe que muitas vezes... Ou a infertilidade. Sim, a gente nem sempre vai ser necessário isso. Então, eu acho que o importante é o que você falou. Você vai operar ou quando você puder melhorar a qualidade de vida dessa paciente, pela dor ou por lesões, como você falou da sua paciente que chegou com uma exclusão renal. Se você tivesse visto essa paciente talvez um ano antes, você poderia ter visto essa lesão ureteral antes dela perder o rim. Tem indicação cirúrgica por causa da lesão, ou por causa da dor, ou pela infertilidade. Seriam, acho que, você acha que as 3 principais indicações? Melhora da qualidade de vida, lesões e infertilidade? Com certeza.
Eu acho isso importante, porque muita gente acha que suspeitou de endometriose, você vai fazer uma laparoscopia. E esquece que a laparoscopia é um procedimento cirúrgico sob anestesia geral e que pode ter complicações. E muitas vezes você não vai ajudar a paciente em nada fazendo a endometriose, né? Uma coisa E outra coisa importante, importante, que há muitos só para anos, falar que alguns anos atrás, existia muita videolaparoscopia diagnóstica. diagnóstica, sim. Vamos diagnosticar você através de uma cirurgia. Hoje, com os exames que nós temos, a ultrassonografia com preparo, com pessoas experientes, e a ressonância, você evita de fazer uma cirurgia no paciente, né? Sim. Porque o paciente tem que entender que uma cirurgia, ainda mais endometriose, ela é extremamente complexa e com vários problemas e efeitos colaterais posteriormente a isso. Sim, uma cirurgia muito agressiva, né, Chico? Principalmente nas endometrioses profundas, né? Sim, você pode ter lesão intestinal, você pode que vai ter que sair com uma bolsa de colostomia, por exemplo. Sim, lesão em bexiga, lesão em ureter. É uma cirurgia muito grande e com consequências, muitas vezes, né? Você tem que explicar isso para o paciente, não tem nem dúvida. Sim. Porque para mim, eu acho que a grande maioria dos pacientes não vão precisar de uma laparoscopia. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que só em caso de uma dor importante que não melhore, ou então uma lesão importante, ou então no caso da infertilidade, que aí a laparoscopia ela tem uma indicação, acho que bastante precisa, né? E eu acho que é importante que você podia falar disso, sobre como é a cirurgia de endometriose profunda, né? Que não é o ginecologista que opera sozinho, né? Você não faz uma endometriose profunda sozinho, né? Você precisa de uma equipe. Uma coisa importantíssima que você comentou agora é isso. O tratamento cirúrgico da endometriose, ela é um tratamento multidisciplinar. É o ginecologista que tem experiência em endometriose e que normalmente é quem comanda essa equipe. Os caras ficam bravos comigo porque dizem que quem comanda é o ginecologista, mas é verdade. O paciente vem em mim primeiro. Que cirurgião não gosta de ser mandado por ginecologista, né? Mas nessa hora a gente que manda. Aí a gente, pelo menos aí, né? Daí o que acontece? A gente faz o diagnóstico e dependendo do diagnóstico que ela tenha a mais, se ela tem lesão intestinal, se ela tem lesão de bexiga, se ela tem lesão de ureter, nós vamos agregando a nossa equipe. Por exemplo, eu tenho uma equipe não só de ginecologista, mas de coloprocto e de urologista. Tá? Então, tem cirurgias que entra todo mundo. Entra o ginecologista, entra o coloprocto e entra o urologista. Por quê? Porque vai ter que mexer em tudo isso. Existem equipes que fazem essas cirurgias sozinhos, ou só o ginecologista, ou só alguém que vai fazer. Não tem problema nenhum. Eu só acho que a minha formação e a sua, você lembra disso? Sim. O nosso professor, o Crispi, ele pegava muito no nosso pé, porque diz que o tratamento é multidisciplinar sempre. Tá? E uma coisa importante, Chico, é uma cirurgia que chega a levar 8 horas. Então, às vezes, você precisa ter mais de um especialista, porque a laparoscopia é uma cirurgia muito cansativa. Então, às vezes, a gente precisa ter até um rodízio dos médicos que estão operando ali no momento. Mas isso é verdade. Porque você acaba cansando. Então, você precisa sair um pouco, entrar um outro no seu lugar. Então, não é uma cirurgia... Sim. Não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia extremamente complicada. Eu acho que mais complicada do que as oncológicas dentro da ginecologia. Eu acho que uma cirurgia de endometriose profunda, onde você tem lesão intestinal e de ureter, principalmente, são das cirurgias mais difíceis de fazer, onde você precisa dos cirurgiões mais habilidosos, e é uma coisa extremamente demorada. E muitas vezes falam assim, doutor Norberto, por que você não faz? Primeiro, porque eu não tenho uma equipe, e segundo, porque eu não tenho o preparo para fazer uma cirurgia dessa. Talvez eu me volte mais para isso. Vou pegar um cara bom, então, o doutor Francisco de Cambé, que opera para caramba, vou ver se ele me ensina. Vou ver se ele me ensina. Mas não é simples, não é igual uma cirurgia de esterectomia.
É uma coisa extremamente complicada, certo, Chico? Com certeza. Uma coisa importante é que nós temos que lidar também nessa cirurgia de endometriose com as complicações. Sim, sim. Tá? Complica. A paciente pode fazer fístula intestinal, a paciente pode fazer fístula de ureter, a paciente pode perder até um rim por causa de uma fístula de ureter, isso acontece. Então, a gente tem que deixar isso claro para o paciente, tem que explicar isso para o paciente antes da cirurgia. E eu sempre dou um consentimento informado, que é explicando sobre essas cirurgias, e mais do que aquilo que eu já falei. Então, isso é extremamente importante. Então, essa equipe multidisciplinar, que fala a mesma língua, que tem as mesmas condutas, são extremamente importantes. Tá? Além dessa equipe multidisciplinar cirúrgica, nós temos uma equipe multidisciplinar fora isso. São pacientes, são fisioterapeutas, são nutricionistas, psicólogas, e todas essas especialidades, elas agregam valor a um tratamento para endometriose. Então, não é simplesmente falar, você tem endometriose, você vai fazer cirurgia hoje, você está de alta amanhã, acabou. Não é assim, a gente sabe, né? Então, é um tratamento que requer um acompanhamento constante. É como você falou, Chico, não tem cura, existe tratamento. Então, independente do tratamento médico em si, seja ele clínico, seja ele cirúrgico, é uma paciente que ela vai ficar tratando por anos. E aí, como você falou... Tem cura de diabetes? Sim, como você falou, a nutricionista tem um papel importante, que a gente vê que você usar alimentação com menor efeito inflamatório, isso é muito importante. A fisioterapeuta, você pode ter alterações urinárias, intestinais, tem um papel importantíssimo no tratamento. E a psicóloga, porque se tem uma coisa que a gente aprende desde o começo da ginecologia, é que dor pélvica tem muito a ver com a cabeça. Quando a mulher está bem, normalmente a gente vê que a dor diminui. Quando a parte emocional da paciente está um pouco alterada, e só o fato, por exemplo, de você ter um diagnóstico de endometriose, a dor piora. Então, eu acho que esses 3 profissionais são fundamentais, tanto a nutricionista, como a fisioterapeuta e a psicóloga. É por isso que eu estou falando que o tratamento que eu, pelo menos, considero essencial é essa equipe toda. Você ter toda essa equipe para você ter uma tranquilidade no acompanhamento dessa paciente e no tratamento dessa paciente. Que não é uma coisa assim tão simples, não é só técnica. Tá? Não é só médico, né? Eu acho que a parte, depois que você começou o tratamento, seja ele qual for, é tão mais importante do que a cirurgia em si ou você administrar um tratamento. Você cuidar dessa mulher como um todo, inclusive vendo a parte alimentar e a parte emocional e psicológica dela, é fundamental no tratamento, né? Uma coisa importante que você comentou, que a parte oncológica, às vezes a endometriose é mais difícil. Eu posso te afirmar com certeza, Norberto. Eu sei. Muitas vezes eu prefiro operar um câncer de endométrio, um câncer de ovário ou um câncer de colo de útero, laparoscopicamente, do que operar endometriose. Tá? Quando eu falo para os residentes do Hospital do Câncer, gente, é mais fácil às vezes operar câncer do que operar endometriose. Você está brincando. Eu não estou brincando, estou falando sério. E isso é verdade. Porque, normalmente, o câncer ele tem a anatomia mais preservada. Não tem aquele processo inflamatório e infiltrativo. A não ser que o câncer já esteja avançado. Mas se o câncer estiver avançado, aí, normalmente, nem cirurgia não deve ser feita. Só opera. Mas isso é extremamente importante. Viu? Eu trabalho no Hospital do Câncer vai fazer 19 anos, operando câncer ginecológico. Lembra da gente lá? Eu, você, Dr. Couto, Dr. Paulo Moreira, bons tempos daqueles, hein, Chico? Eu comecei a me interessar pela endometriose porque eu comecei a pegar muita paciente com endometriose no ambulatório do Hospital do Câncer. Porque se confunde muito hoje em dia endometriose com câncer.
Ah, tá com câncer, tá com nódulo, tá com câncer. E não é bem assim. Eu já fui chamado várias vezes no Hospital do Câncer, ou mesmo no Hospital Evangélico, ou no Hospital São Francisco em Cambé, para eu analisar algumas lesões que o cirurgião encontrou durante uma cirurgia, em que ele achava que era câncer, na realidade eu chegava lá e falava, isso aí não é câncer, isso aí é endometriose. Sim. Tá? E outra coisa, a endometriose, você encontrou ela, opera? Não. Se você não tiver os exames demonstrando aonde que você tem lesão, até onde vão essas lesões, não opera. Porque o tratamento da endometriose não é, por exemplo, você pegar e fazer uma panhisterectomia, tira tudo e a mulher está curada. Não é assim. Você vai retirar o útero, o ovário, trompa de uma paciente com 30 anos? É, uma mulher jovem, normalmente, né? Faz ela entrar na menopausa. Sim. E você não está tratando ela de um problema de câncer, você está tratando ela de endometriose. Então, se a gente consegue ter um tratamento conservador, não precisa ser tão agressivo desse jeito. Infelizmente, nós vemos ainda muitas pacientes operadas dessa forma. Esperamos que isso comece a diminuir daqui para frente. Mas tem que fazer essa diferenciação. Claro. E, Chico, aproveita. Fabi, tem mais perguntas aí? Tem. Algumas meninas estão perguntando sobre o Pietra ED. É anticoncepcional, né? Não. Não? O Pietra ED é a mesma coisa que o Alurene, que é o Dianogest. Essa é uma medicação, é um progestágeno potente que ajuda a melhorar a parte de dor da paciente com endometriose. E uma outra coisa importante, não são anticoncepcionais. Não se deve utilizar essas duas medicações achando que você está protegida de uma gravidez. Não está. Entendi. Eu acho Deixa eu que ver, cortou. tem mais aqui. Ah, tá. Pode fazer, Fabi. Tem mais aqui. Pode fazer, Pietra, Fabi. né? Pietra ED. Tem mais perguntas aí, Fabi? Tem. Chegou aqui agora. Trato há 15 anos, já tenho 1 por vídeo e 3 abertas. Estou com 38 anos, voltei a sentir dores horríveis no começo do ano. Os meus órgãos grudados. Não estou tomando remédio para tratar, pois já está cirúrgico. Mas há 3 dias tenho dores nas pernas, um peso enorme. E nunca senti isso antes. Toma Depo-Provera. Primeira coisa, opinião, uma doutor? coisa que você comentou aí, que ela fez uma cirurgia por vídeo e 3 abertas. Hoje em dia nós sabemos que a indicação cirúrgica para endometriose, padrão ouro, é laparoscópica. Sempre, não é cirurgia aberta. Outra coisa, o Depo-Provera causa muito edema no paciente e fica, às vezes, a paciente sem menstruar. Não necessariamente você está tratando essa paciente com Depo-Provera, você está fazendo com que ela não menstrue. Mas o processo inflamatório está lá. Tá? Então tem que fazer exame, tem que ver se ela não está com lesões em outros locais, para saber qual é a melhor indicação de tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico, ou os dois. Entendi. Talvez seja por isso que ela está há 3 dias com dores nas pernas. Sim, também pode ser, faz inchaço, inclusive. Outra coisa importante, qual é uma queixa que a paciente com endometriose tem, que é difícil uma paciente não relatar para mim, mas ela não imagina que é. Fadiga crônica. Pergunte para uma paciente com endometriose se ela não tem um cansaço crônico, principalmente quando ela está próxima do período da menstruação. Elas têm um cansaço crônico impressionante. E todo mundo acha, mas você está cansada de novo, você não dormiu outra vez, você é mole. Não é, é um processo inflamatório que causa tudo isso. Então, isso é muito importante. Por isso que a paciente fica desanimada, a paciente fica para baixo, tem tendência a ter depressão, por causa desse cansaço crônico, dessa fadiga crônica. Entendi. Mais perguntas, Fabi?
Tem a Vivian, ela pergunta assim, ela diz assim, tive um cisto hemorrágico e ele se rompeu. Por causa disso, posso ter endometriose? Não, são coisas diferentes. Diferente. Se ela teve um cisto hemorrágico, muito provavelmente esse cisto está relacionado a um cisto de ovulação. Quando esse cisto está muito grande e ele se rompe, ele sangra. Tá? Então, isso é um cisto hemorrágico, ele desaparece. Um cisto, existe uma diferença entre cisto hemorrágico e um cisto de endometriose. O cisto de endometriose, ele não desaparece, mesmo você dando medicação para ele. Pode diminuir de tamanho, mas ele não vai desaparecer. Mas o cisto hemorrágico, sim. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, ela não tem o risco de ter endometriose pelo cisto hemorrágico. Ela pode ter endometriose porque ela tem tendência a ter endometriose. Sim. Mas não que ela vai ter por causa do cisto. Ô, Chico, deixa eu perguntar uma coisa, que hoje as pacientes chegam pedindo. O CA-125 para o diagnóstico da endometriose. Porque hoje o paciente chega no consultório e fala assim, não, doutor, eu vi na revista que se eu pedir o CA-125, me dá o diagnóstico de endometriose. Dá diagnóstico de endometriose CA-125, não. Chico? Não dá. Primeiro, o que é o CA-125? É um marcador tumoral em que você normalmente pede para fazer controle de câncer de ovário, câncer de endométrio e, às vezes, até de câncer peritoneal. Tá? O CA-125 ele pode estar alterado nesses dois cânceres, em miomas, em cistos de ovário, em endometriose e em infecções pélvicas. Então, ele pode estar alto em todas essas situações. E nos processos inflamatórios também. Então, se ele pode estar alterado em todas essas patologias, você não pode afirmar que quando o CA-125 está alto, ela tem endometriose. Porque senão você poderia falar, não, ela tem câncer de ovário, então. Nem se ele tiver baixo, que não é, né? Não, a grande maioria das vezes você pega o CA-125 normal e a paciente tem endometriose. Sim. Tá? E outra, porque elas dosagem da endometriose também tem que ter feito a critério, tem critérios. Você tem que dosar entre o segundo e o terceiro dia do seu ciclo menstrual. E acompanhar essas dosagens com o passar do tempo. Não é assim, faço um exame, está um pouquinho alterado, eu tenho endometriose. Não é bem assim. Sim. Como vice-versa. Se está um pouquinho alterado, eu tenho câncer de ovário, câncer de endométrio. Não é assim. Como eu já recebi uma paciente de 56 anos com CA-125 alterado, em que o médico falou para ela, você está com câncer de ovário. Ela não tinha. Ela tinha simplesmente o quê? Uma adenomiose. É um exame inespecífico, né? Muitas coisas podem não deixar. Não tem como afirmar nada. Como você falou, ele serve para você fazer rastreio e não um diagnóstico. Só rastreio, mais nada. Certo. Chico, eu tinha duas perguntas aqui. Depois a Fabi volta para ela lá. A primeira, que eu acho que já ficou bem claro, que era a relação de endometriose com esterilidade. Né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Existe a relação de endometriose com infertilidade, mas não necessariamente todas as pacientes com endometriose não possam engravidar. Sim. Isso é uma coisa que está na cabeça das mulheres todas. Eu tenho endometriose, não vou engravidar nunca. Não é bem assim. Eu já peguei pacientes com endometriose grau 4, com lesões intestinais, e que veio para fazer exame, eu pedi o exame para ela, voltou grávida. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, não. Tá? Acontece que, para que a paciente tenha um problema de infertilidade com endometriose, tem que saber onde que essa endometriose está alterada. Então, onde que ela está. Por exemplo, se ela tiver uma endometriose na trompa, vai ser muito difícil que ela engravide. Por quê? Porque a trompa não deixa. Se a trompa está entupida, mas se ela tem uma endometriose profunda, por exemplo, no reto sigmoide, atrapalha? Atrapalha, porque aumenta o processo inflamatório na região da pelve. Isso dificulta o caminhar do óvulo e a nidação depois, o neném grudar lá dentro do útero. Ele vai atrapalhar? Vai atrapalhar, porque está cheio de processo inflamatório essa região pélvica. Vai dificultar muito. Paciente com adenomiose, por exemplo, dificulta na gravidez?
dificulta, porque ela pode ter abortamento de primeiro trimestre por causa da adenomiose. Então, tudo isso você tem que pensar. E muitas vezes, o seu acompanhamento, juntamente com um médico que faz reprodução humana, vocês numa conversa entre vocês três, o ginecologista, o médico que faz a reprodução humana e a paciente, vocês vão chegar a uma conclusão do que é melhor tratar primeiro. Ou você vai fazer uma fertilização, ou você vai fazer cirurgia de endometriose. Isso depende muito da idade da paciente, se ela já tem filhos, se ela pretende ter filhos, se não. Então, isso é extremamente importante. Você ter essa noção que não é uma coisa tão simples. Então, o que a gente pode ver é que, assim, existe uma relação forte entre endometriose e esterilidade. Porém, nem toda paciente que tiver endometriose vai ser estéril. Sim, e nem toda certeza. paciente estéril tem endometriose também. Existem outras patologias que podem levar a isso. Também. Né? Também. E uma outra coisa, Chico, a relação entre a endometriose e câncer ginecológico. Existe. Existe. É pouca, muito pouca, mas existe. Uhum. Inclusive, na semana que vem, eu vou fazer uma live com o Dr. Reitan, do Hospital Erasto Gerden de Curitiba, que nós vamos falar essa relação entre endometriose e câncer ginecológico. A paciente que tem endometriose, ela tem um risco maior de desenvolver um câncer de ovário e de endométrio. No câncer de ovário, principalmente a paciente que tem endometrioma de repetição. É aquela paciente que tem endometrioma, você vai lá, opera, aparece outro. Você vai lá, opera, aparece outro. Porque a cirurgia de endometrioma, que é o cisto de endometriose, não é você ir lá e tirar o ovário. É você tirar o cisto. E, com certeza, tem que tirar a cápsula. Se você não tirar a cápsula, em 70% dos casos vai retornar esse cisto. Se você tira esse cisto, essa porcentagem gira em torno de 10%. Então, é bem menor. A paciente com endometriose, ela tem uma alteração, ela pode ter uma alteração no endométrio de dentro do útero. E essa alteração do endométrio de dentro do útero, em alguns casos, pode levar, isso foi visto através de estudos, um câncer de endométrio quando a paciente estiver com mais idade. Então, sempre que a paciente tem endometriose, eu peço para que ela depois tenha cuidado com o ovário, se ela tiver endometrioma, e com o endométrio dela. Então, existe uma relação? Tem uma relação. É forte? Não é forte, mas existe. Sim. Mais alguma pergunta aí, Fabi? Elogios agora. Elogios? Opa, pode elogiar, a gente gosta. Nós somos bonitos. Pode elogiar. Não, essa parte nem precisa, Chico, senão a gente vai passar vergonha. Olha aí. Fiz cirurgia com o Dr. Francisco Equipe em setembro do ano passado, só tenho a agradecer. O Chico é fera, não convidei ele à toa, não é só porque é meu amigo, não. O cara é bom. Isso, bacana, né? Aqui, tem mais elogios aqui, ó. Gente, eu que agradeço vocês. A gente está aqui com o único objetivo de poder levar alguma informação, algum esclarecimento, uma informação de qualidade, né? Isso que eu acho importante. Você pode levar informação de uma maneira muito simples. Hoje é muito fácil. Eu estou na minha casa, a Fabi tem em São Paulo, o Chico no consultório dele, e a gente está aqui transmitindo alguma coisa. O meu compromisso é em levar informação de qualidade. É por isso que eu convidei o Chico, conheço ele há muito tempo, sei da capacidade, do conhecimento e de que ele sabe como passar isso. Então, eu só posso agradecer. A gente está aqui para tentar ajudar vocês o máximo possível. Eu que agradeço. Eu fico sempre esperando o convite. Se quiser me convidar, pode convidar, que nós falamos toda semana. Vamos fazer mais alguma coisa aí, Fabi? Não, por enquanto não. Chico, eu acho que já deu, né? Deu 1h06 já. Você fala muito, Chico, esse que é o problema. Nós falamos muito, eu né? Acho que, Queria falar mais alguma coisa, Chico? Alguma coisa que você acha importante, que não foi falado? Alguma coisa que você queira dizer? Eu só acho importante uma outra coisa. As mulheres que têm endometriose têm que se preocupar com as filhas? Isso é uma coisa importante. Tem.
Isso é uma coisa importante. Mulheres com endometriose, a filha, a irmã e a mãe têm 7 vezes mais chance de desenvolver endometriose, ou de ter endometriose. Tá? Então, é uma coisa para se pensar sempre. E as mulheres com endometriose que têm filhas, comecem a cuidar dessas meninas desde a primeira menstruação. Lembrando que dor não é normal. Essa história de você chegar no médico, doutor, estou com muita cólica. Isso é normal, toma um anticoncepcional, melhora, maravilha. Depois que você casar, melhora. Depois que você tiver filho, melhora também. Não é bem assim. Tá? Então, você tem que se preocupar com essas meninas. E as mulheres com mais idade, as mulheres mais experientes, como nós, né, Norberto? Sim, muito experientes. Não é também comum ter dor. Está com dor? Alguma coisa está acontecendo. Pode ser endometriose? Pode. Pode ser várias outras coisas? Pode ser várias outras coisas. Então, você nunca pode descartar um quadro de dor sem você saber o que é. Porque você dá uma medicação para dor para uma paciente. É igual você dar uma medicação para febre. Melhorou a febre? Melhorou. Você tratou? Não sei o que ela tinha. Exatamente. Então, isso é importante. Então, normal E essas, Desculpa, essas lives, essas conversas que o Dr. Norberto me convidou para fazer, isso aí são excelentes, porque ele informa as pacientes que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Sim. Você ia falar alguma coisa, Fabi? Não, é só complementando. Então, não é normal sentir dor. Sentiu dor, o ideal é procurar o ginecologista para ser pedido os exames e averiguar, né? Investigar o que é que está causando essa dor. Com certeza. Olha, eu tenho para mim que, assim, não importa se a menina tem 14 anos ou 30. Se ela foi no meu consultório porque ela tem dor, não é normal. Tá? Não é. Para mim, dor nunca é normal. Não é normal uma pessoa ficar 2 ou 3 dias sem poder sair de casa para ir à escola ou ir ao trabalho porque está menstruando. Isso não é uma coisa normal. E isso tem que ficar na cabeça de todos nós que estamos atendendo essas mulheres, sejam ginecologistas, sejam os clínicos que atendem, muitas vezes são eles que acabam atendendo, principalmente nas cidades maiores, por uma falta até do especialista. Então, dor nunca é normal ter dor. Tá? Tem que investigar. Sim, você tem que procurar, e quem você procura precisa saber também como diagnosticar. E eu acho muito importante uma coisa que o Chico falou agora, que tem que ficar na nossa cabeça. A gente precisa fazer uma anamnese, a gente precisa fazer um exame físico. E esse dado de que a endometriose tem uma relação familiar importante tem que ficar na cabeça de todo mundo, né, que está atendendo. Se a sua paciente, se a mãe dela teve, ou se a filha tem, ou se a irmã teve, ela tem uma chance maior. Isso a gente observa no consultório. Então, tem que, além de não poder esquecer que nem toda causa de dor vai ser endometriose, né, que eu acho que é uma coisa muito importante. Chico, eu acho que a gente conseguiu passar o recado que a gente queria. Agradeço muito por você ter participado. Foi muito bacana o que você falou aqui para a gente. Eu quero agradecer para todo mundo aí que estava assistindo, para a Fabi, que se não fosse ela, nada disso acontecia, porque se dependesse de nós dois mexer em computador, a gente estava perdido, Chico. Então, ainda bem que tem ela. Eu tinha morrido de fome. Para mediar as coisas, exatamente. Ainda bem que eu fiz faculdade. A oportunidade de aprender mais um pouquinho, né? Sempre é bom tirar dúvida. Sempre muito... É fantástico. Eu que agradeço. Então, Chico, muito obrigado. Espero que logo a gente esteja junto aí fazendo uma outra, independente de corona ou não, né? A gente tem bastante coisa importante para passar. De corona não entendo nada, viu? Quem entende é você, né? Não, eu fui aprender um pouquinho porque eu precisei. Mas, Fabi, muito obrigado. Chico, muito obrigado. Para vocês que assistiram, a gente só pode agradecer também. A gente está fazendo isso para vocês e eu espero muito que a gente possa ter sido útil, ter levado uma informação que ajudou
alguém aí é o nosso único objetivo. Certo, Chico? Ótimo, eu agradeço também. Muito obrigado, cara. Até mais. Até a próxima. Fabi, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.